12:46. Amém? Mateus capítulo 12, verso 46. Glória a Deus. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. E disse-lhe alguém: eis que está de fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo, disse ao que lhe falaram: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Vai sentado. Eu estou abençoado que fala sobre a família do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é uma bênção para nós, porque ele nos traz informações preciosas. Todas as vezes que eu me deparo com esse texto, eu fico pensando assim: meu Deus, por que algumas pessoas insistem em crer de modo diferente? Porque se nós temos na palavra, está escrito na palavra, não o que vale é o que está escrito na palavra. E pela palavra de Deus aprendemos que o Senhor Jesus Cristo teve mãe, irmãos e irmãs. Só não teve um pai terreno. José fez o papel de pai, embora não fosse o pai dele, porque ele foi gerado pelo próprio Deus. O pai dele estava no céu, mas a mãe e os irmãos estavam aqui na terra. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Agora, interessante é o comportamento, a reação do Senhor Jesus Cristo naquela situação, quando ele estava ali, junto daquela multidão, e alguém claramente chama a atenção dele e fala: olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos. Não era qualquer pessoa que estava lá fora. Se fosse qualquer pessoa que estivesse lá fora, poderia continuar. Mas não, tinham pessoas especiais lá fora que queriam falar com Jesus. Era sua mãe e seus irmãos. E quando voltam para falar com Jesus sobre essa situação, ele aponta para os seus discípulos e fala verdadeiramente, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Apontou para os seus discípulos, aqueles que estavam mais chegados a ele, aqueles que estavam mais comprometidos em fazer a vontade do Pai. Em outras palavras, olha, esses aqui que são minha família. Mas em momento nenhum, o Senhor Jesus Cristo queria pôr de fora a sua família. Em momento nenhum, ele queria negar o seu sangue, a sua maternidade, por Maria, sua mãe, nem queria negar ali as suas irmãs nem seus irmãos. Mas ele estava, naquele momento, tendo a oportunidade de dar mais uma lição para a palavra de Deus. Que o laço que ele queria formar neste mundo era muito mais do que laço de sangue. O Senhor não veio a este mundo, se despojou da forma de Deus para vir a este mundo, para apenas fazer parte de uma família. Não. Ele veio para fazer parte de uma família muito maior. Existem duas famílias, eu costumo dizer. Aquela família que nós não escolhemos, que é aquela, que é originária dos nossos pais, das nossas mães. Nós não escolhemos mãe, não escolhemos pai e nem escolhemos irmão. Simplesmente é a família que nos deu, Deus nos deu. Deus nos colocou nessa família. Nós louvamos a Deus por isso. Foi o desígnio de Deus nos colocar na família. Tem gente que não gosta da família onde está, mas eu gosto da minha família. Foi a família que Deus escolheu para mim. Mas existe uma segunda família. Essa família que é formada por aqueles que
tem um vínculo com Deus, optaram em obedecer ao Senhor, optaram em viver uma vida intensa na presença do Senhor. Então o Senhor Jesus Cristo mostrou que existe essa segunda família, formada para que são adoradores do Senhor, homens e mulheres tementes a Deus. E ele pega e afirma: olha, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Então todos aqueles que vão aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador, todos aqueles que se inclinaram diante da lei do Senhor, da palavra de Deus, então devem ser chamados filhos de Deus e automaticamente participantes da família do Senhor Jesus Cristo. Ele chega a dizer que nós somos co-herdeiros dele, ou seja, nós vamos herdar com ele todas as coisas. Mas nós fomos colocados nessa família a partir do momento que tivemos um ato de fé, de dar um passo em direção ao Senhor. Para essa família, de certa forma, nós escolhemos. Porque se for olhar o filho da palavra de Deus, nem essa nós escolhemos. Porque ele fala assim: ó, vós não escolheis a mim, mas ele escolheu vós. Então, de uma forma misteriosa, muito especial, até essa família o Senhor nos escolheu. Eu não sei se ele nos escolheu, nós falamos sim para ele, ou ele nos escolheu e não teve como dizer o contrário. Mas eu sei que, de alguma forma, Deus nos colocou nessa família, porque nós não pertencíamos a essa família. Estávamos perdidos, andando de um lado para o outro como ovelhas sem pastor, mergulhados no lamaçal do pecado. Mas Deus nos resgatou e nos deu a condição de filhos. Agora nós somos também chamados de filhos amados por esse Deus tão santo, esse Deus tão maravilhoso. Mas interessante é esse mistério. A palavra de Deus deixa bem claro: o Senhor Jesus teve mãe, irmãs e irmãos. Mas ainda existe religião que nega essa verdade. Fala que não, Jesus foi o Filho único. A palavra de Deus fala que ele foi o primogênito. Primogênito é verdade, não foi. Mas não diz que ele foi o único. Ele não foi o único na família que ele foi inserido. Isso vale para nós, vale para a nossa edificação, porque somos edificados por aquilo que está escrito na palavra. Aquilo que está escrito na palavra é mais importante do que qualquer outra coisa que o homem possa nos dizer. Então está aqui o texto bíblico, está aqui a referência do Senhor fazendo, a palavra fazendo menção que o Senhor tinha irmãos e irmãs. Então, existem outros textos também que vai decorrer e vai falar a mesma coisa. Mas é interessante o fato de ele ter mãe, irmãos e irmãs, humano de sangue, pele e osso como nós, não faz dele menor do que ele é. O Senhor Jesus Cristo continua sendo Deus, porque diz a palavra do Senhor que ele foi 100% homem, 100% Deus. Na sua essência ele era completo, porque como homem ele foi 100%. Todo material genético que nós somos formados ele também foi, mas também ele era 100% Deus, porque essa é a origem dele. A origem dele era uma origem de santidade. Não tinha como deixar de ser. Não tinha como deixar de ser. Porque ele era santo, continua sendo santo até hoje. Ele continua olhando para nós com todo carinho, porque nós nos dobramos diante da palavra do Senhor. Nós aceitamos fazer a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus princípios. A melhor coisa que o homem pode fazer com a sua vida é andar segundo os propósitos de Deus. Mas nós, na nossa ignorância, nós queremos traçar os nossos próprios caminhos. E, infelizmente, quando nós queremos traçar o nosso próprio caminho, quando nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, é nessa hora que o homem se machuca. Porque diz a palavra que há caminhos ao homem que parecem direito, que lá em Provérbio, mas o fim são caminhos de morte. O coração do homem, ele é enganoso. Obrigado.
desesperadamente corrupto. Às vezes nós deixamos de ser guiados pela palavra do Senhor e vamos ser guiados pelo nosso coração. Ah não, meu coração está mandando fazer isso, e vai lá obedecer os desejos do coração. O coração nosso não é confiável, mas a palavra do Senhor, ela é confiável. Então aquilo que você acha, aquilo que eu acho não é mais importante. O mais importante é aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que Jesus teve irmãos e irmãs, então eu aceito. Eu confesso que lá no fundo do nosso coração a gente preferia que a história fosse diferente. Parece que daria a ideia de Deus mais puro, algo mais sagrado, mas tudo isso é bobagem, coisa do homem. Porque Ele continua sendo Deus. Independente de tudo isso, Ele continua sendo Deus. E vai ser eternamente o nosso Deus. E aquele